Aqui a minha Bíblia também, né? Como eu já falei, nós somos um ministério apostólico, somos um em Cristo. Amém? Eu sou a Tamires, discípula, né, e filha do pastor Álvaro e da pastora Sueli, né? Pastor Álvaro Dias e Sueli Dias, né? Você é o nosso convidado especial nessa noite, estaremos lá às 19 horas. Você já pegou a tua Bíblia? Você já abriu a tua Bíblia no livro de Segundo Reis, tá? Capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que tem em casa? Ela respondeu: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Amém? Vamos ler até aí, só até aí. Assim a minha alma e eu quero compartilhar com você essa palavra que está lá no livro de Segundo Reis. E o que o Senhor colocou no meu coração foram algumas características aqui dessa mulher. Nós podemos entender. Essa mulher era uma mulher viúva. E ser viúva, né, assim como hoje, mas principalmente naquele tempo, em que o sustento do lar era proveniente, principalmente do homem, era proveniente daquele que tinha o dinheiro, né, que saía realmente para poder trabalhar. Então, ser viúva naquela época significava que aquela mulher ela não tinha mais o seu sustento, ela não tinha mais quem a amparasse, quem pudesse prover, e ela tinha filhos, né? Ela tinha 2 filhos. Então você e eu que temos filhos, imagina, né, ser uma pessoa que não tem um sustento, que não tem um marido, cujo marido aqui nesse caso já havia falecido. E para piorar, meu irmão, a situação dessa mulher, aparentemente, né, ela ainda tinha uma grande dívida. Ela tinha uma dívida que para ela era uma dívida impagável. Era uma dívida o qual ela não tinha recursos para poder pagar. Ela não tinha um trabalho que ela pudesse ali estar pegando no final do mês e pagando a dívida. E aquela dívida, meu irmão, ela significava para aquela mulher que a possibilidade de perder os seus filhos. Meu irmão, imagina, você que é pai, você que é mãe, eu tenho 2 filhas, né, pequenas, uma de 3 anos e uma de 4 anos. Mas imagina, meu irmão, a possibilidade de perder os seus filhos, de perder os nossos filhos por conta de uma dívida. Então, meu irmão, aquela mulher, ela tinha 3 condições muito tristes na vida dela. Ela era viúva, ou seja, ela perdeu seu marido, aquele que era o seu companheiro, aquele que era o companheiro de caminhada, companheiro de fé. Ela tinha uma grande dívida, uma dívida que aparentemente era uma dívida impagável, e ela ainda tinha a possibilidade de perder o seu único bem, o bem precioso que ela tinha, que eram os seus filhos. Então, meu irmão, essa mulher, aparentemente, ela tinha uma situação, uma situação triste, uma situação a qual ela não tinha como resolver. E, meu irmão, quantos de nós nos vimos, muitas das vezes, em situações assim? Muitas das vezes, nós achamos, ou então nós sentimos que não temos um amparo. Existem muitas pessoas que aparentemente, apesar delas terem uma família, apesar delas terem alguém por elas se acham desamparadas. Elas acham que
Elas se acham sozinhas, né? Nesse mundo. Elas acham que não tem ninguém por elas. Elas se veem em situações difíceis, delicadas, situações críticas, situações sozinhas. As próprias pessoas, meu irmão, vamos pensar, as próprias pessoas que pegaram, né? Contraíram o coronavírus, o Covid-19, e elas ficaram internadas. Eu fiquei pensando nisso, né? Isso foi até um dos motivos de eu ficar muito preocupada quando eu realmente peguei o coronavírus, porque nós aqui em casa, nós tivemos o coronavírus. E o meu maior medo, meu irmão, era o medo de ficar sozinha, era o medo de ficar internada, de ter que ser internada e ficar sozinha, sem o meu marido, sem os meus pais, sem a minha mãe, sem minhas filhas, a possibilidade de não ver mais as minhas filhas, né? E muitas dessas pessoas que infelizmente morreram, foram assim, meu irmão. Elas ficaram isoladas durante algum tempo. E dali, meu irmão, elas morreram e não tiveram mais contato ali com seus parentes, né? Então, meu irmão, imagina, o se sentir sozinho é muito ruim. E quantas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo desamparadas. Mas a palavra do Senhor diz, meu irmão, que ainda que o meu pai ou a minha mãe me desampare, o Senhor nunca me desamparará. O Senhor me acolherá. O Senhor, Ele te acolhe, meu irmão. O Senhor, Ele é contigo, independente de onde você esteja, independente do que você esteja passando, você não está sozinho, eu não estou sozinha. Quando estamos longe da nossa família, quando estamos em lugares diferentes, né? Às vezes a pessoa ela tem que fazer uma viagem a trabalho, existem pessoas que trabalham viajando. Então, meu irmão, essa pessoa ela não está sozinha, porque o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele está conosco, amém? A segunda coisa é que ela se encontrava com uma grande dívida. Isso, meu irmão, o que isso nos mostra? O que nós podemos aprender? Quando ela chega para o profeta Eliseu, ela fala o quê? O meu marido era um homem temente ao Senhor, um homem temente a Deus. Meu irmão, por mais que nós sejamos tementes ao Senhor, por mais que você tema a Deus, muitas das vezes nós vamos passar por dificuldades. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, meu irmão, nós não estamos livres de passar por situações críticas. Talvez durante essa pandemia você tenha perdido o seu emprego, você tenha contraído uma dívida que você não queria ter, né? Porque você sempre foi uma pessoa organizada, uma pessoa que pagou suas contas em dias, mas por conta talvez das circunstâncias, da situação, você perdeu o seu emprego, a sua esposa talvez não esteja trabalhando, e aí por conta disso, o que acontece? Você ficou endividado. Meu irmão, essa mulher aqui, ela também estava na mesma condição, com 2 filhos, e ela não tinha um marido, e ela ainda tinha uma grande dívida. Isso nos mostra, meu irmão, que a nossa vida, ela é assim. A Bíblia diz que os últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos tenebrosos, meu irmão. Então, muitas das vezes, nós vamos sim passar por lutas, por aflições, por momentos de escassez, por momentos onde não vamos ver ali um recurso, onde muitas das vezes nós vamos falar, Senhor, o que eu vou fazer com este problema? Talvez seja uma doença, talvez na sua família alguém esteja com uma doença que aparentemente é uma doença incurável. É uma doença a qual os médicos falam, olha, é só esperar, porque não existe um remédio para a cura dessa doença, assim como o próprio coronavírus, né, que ainda estão pesquisando as vacinas ainda não foram distribuídas. Então, meu irmão, talvez você se veja com um problema do tamanho dessa mulher, que era um problema que ela não tinha condições de resolver. E se você está nessa condição, meu irmão, o Senhor, Ele é aquele que resolve todos os problemas. A palavra do Senhor diz, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou trocar o seu fardo. Se você tem carregado, meu irmão, um fardo pesado na sua vida, se você tem carregado um pecado ao qual você não consegue se livrar, um pecado ao qual ele constantemente está ali, você tenta, como nós cantamos, nós louvamos, né? Liberta-me de mim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Meu irmão, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vocês que aparentemente que não veem solução. Eu posso me lembrar também
E quando o Lázaro morreu, você se lembra também o que Jesus disse para a Marta, né? Marta chegou para Jesus e falou: ah, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. O Senhor é o mestre, o Senhor é o nosso amigo. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, Senhor. E aí Jesus fala para Marta: Marta, eu vou ressuscitar a Lázaro. Lázaro vai voltar a viver. E aí o que Marta diz para Jesus? Sim, Senhor, eu creio que o meu irmão vai viver na ressurreição dos últimos dias, quando todos ressuscitarem. Mas Jesus falou: não, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque nada é impossível ao Senhor. Meu irmão, nada é impossível para o teu Deus, para o nosso Deus. O Senhor é aquele que ressuscita mortos, o Senhor é aquele que cura enfermos, o Senhor traz vida onde não existe vida, o Senhor é aquele que sopra o fôlego de vida. Se existe falta de vida espiritual, se a morte ela entrou na tua vida, uma morte espiritual, um desânimo ao qual você não consegue levantar da tua cama, você não consegue avançar, você não consegue prosperar, o Senhor é aquele que te traz vida e vida abundante. Lá em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se a sua vida não está sendo uma vida abundante, Jesus tem essa vida abundante para você hoje, meu irmão. Então, em nome de Jesus, levante-se. E a terceira coisa que nós vemos aqui, meu irmão, é que essa mulher ela estava sofrendo uma grande ameaça. Talvez você esteja sofrendo uma ameaça, não uma ameaça física, mas uma ameaça espiritual. Talvez o inimigo ele tenha se levantado contra você com uma fúria, né? A palavra de Deus diz que lá quando os filhos, né, do Senhor foram se apresentar diante de Deus, e o Satanás também foi, e Satanás pediu para tocar a vida de Jó. Meu irmão, Jó passou por coisas que nós não passamos. Mas imagina, o inimigo ele entrou com fúria total na vida de Jó, e talvez você esteja sendo ameaçado no seu emprego, ameaçado no seu trabalho, ameaçado dentro de casa. Quantas pessoas, quantas mulheres, né, principalmente, muitas das vezes querem cultuar, querem estar na igreja, querem estar junto com os irmãos, mas não conseguem. Por quê? Porque os seus maridos a oprimem, ou então a sua mulher é muito ciumenta e não quer permitir que você esteja em comunhão com a igreja. Você está sofrendo uma ameaça, mas em nome de Jesus, meu irmão, você será liberto e todas as cadeias do inferno serão quebradas contra a tua vida, porque a palavra de Deus diz que nada, nenhum mal prosperará sobre nós. Amém? E eu vejo três situações para nós, três atitudes dessa mulher, para nós podermos concluir. Três atitudes que mudaram a vida, a história e a família desta mulher. E se você, meu irmão, quer que a sua vida hoje seja transformada, se você quer que a sua casa seja transformada, em nome de Jesus, pega essas três atitudes, essas três chaves que vão transformar o teu dia, vão transformar a tua semana e vão transformar o teu ano ainda, né? Vão transformar a tua situação ainda este ano. A primeira atitude desta mulher, que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, ao qual nós estamos lendo, é a seguinte: ela procurou ajuda em Deus. Ela procurou ajuda em Deus. Meu irmão, aquela mulher, ela foi até o profeta Eliseu e disse: profeta, eu estou vivendo um turbilhão, um furacão está passando na minha vida, mas o Senhor sabe, o meu marido era um homem temente ao Senhor. Então ela foi em alguém, meu irmão, que poderia realmente ajudá-la a resolver aquela situação. Ela não conseguia enxergar a solução, ela não conseguia enxergar a saída, mas o profeta, o homem de Deus, que era um representante do Senhor aqui na terra, ele sim, meu irmão, ele estava inspirado por Deus para poder ajudar aquela mulher, meu irmão. E você também, você tem que procurar a ajuda, você tem que procurar a solução, meu irmão, em lugares onde você vai encontrar. Você não pode simplesmente chegar para pessoas e dizer e começar a falar com o teu vizinho, né, do seu problema, ou então com pessoas que não vão ajudar. Meu irmão, você precisa procurar ajuda no lugar certo. Você precisa procurar ajuda em Deus. E o Senhor,
Senhor, é Ele, meu irmão, que te sustenta, é Ele que vai poder te ajudar. Procure pessoas de Deus, pessoas que tenham a palavra no coração, pessoas que vão te aconselhar, meu irmão, porque existe um ditado no mundo que diz o seguinte, que se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido. Pelo contrário, a palavra de Deus não diz isso. Lá no livro de Provérbios diz que o seguinte, aquele que deseja prosperar, que deseja vencer, ele precisa procurar os conselhos, os bons conselhos. É isso que está escrito na palavra do Senhor. E muitas das vezes você está se aconselhando com pessoas em lugares que não vão te ajudar. Existem pessoas que estão mal, que andam com gente que não quer prosperar, que gente que não quer buscar Deus, que gente que não quer progredir. Meu irmão, em nome de Jesus, isso é um laço do diabo na tua vida. Em nome de Jesus, procure ajuda em Deus, procure ajuda na palavra, procure ajuda com os teus pastores, com pessoas que sejam referências para a tua vida, referências de vida com Deus. Amém? E a segunda atitude que eu vejo, meu irmão, nessa mulher, é que ela reconheceu a sua condição e enxergou aquilo que ela ainda tinha de bom, né? Existe um ditado que diz o seguinte, que você não pode enxergar o copo, né? Depende a sua perspectiva. Você está enxergando o copo meio vazio ou você está enxergando o copo meio cheio? Vou até beber uma aguinha aqui. E, meu irmão, aquela mulher, lá no versículo 2 diz assim, ó. Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você? Meu irmão, essa pergunta é uma pergunta aqui que Jesus ele também já fez. Quando ele chegou para o paralítico, lembra? E aquele paralítico que estava há 38 anos, à beira do tanque. E aí Jesus falou assim, olha, o que você quer que eu faça? Para o cego, Jesus tantas vezes falou, o que você quer que eu faça por você? E o cego falou, Senhor, que eu volte a ver. Era óbvio, ele era cego. E o Eliseu ele também chegou para essa mulher aqui e falou assim, o que quer que eu faça por você? Mas Eliseu completou. Eliseu não somente você falou isso, mas Eliseu falou assim, ó, o que tens em casa? Muitas das vezes, meu irmão, quando nós vamos buscar ajuda, o que nós queremos? Nós queremos a receita do bolo pronta. Nós queremos a facilidade. Nós queremos o seguinte, olha, faça isso e amanhã você imediatamente, seus problemas serão resolvidos, seus problemas acabarão. Nós queremos o quê? O que essa mulher queria? Que a dívida fosse paga. Muitas das vezes ela poderia ter pensado, profeta, eu preciso, o Senhor tem o dinheiro para pagar a minha dívida? Ou a escola de profetas tem o dinheiro para pagar a minha dívida? Né? Nós queremos que as pessoas às vezes resolvam os nossos problemas, os problemas que somos nós que temos que resolver, mas ninguém vai resolver o teu problema, meu irmão. O teu problema é aquilo que você precisa resolver. A tua cruz é aquilo que você realmente precisa carregar e é o Senhor que vai te capacitar. Então ela disse, eu não tenho nada. A primeira resposta daquela mulher foi dizer, eu não tenho nada. E quantos de nós, meu irmão, estamos dizendo, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não tenho dons, eu não tenho talento, eu não sou criativa, eu não sei fazer nada, eu não vou ganhar dinheiro porque eu não sei trabalhar, eu nunca trabalhei fora. Muitas das vezes a mulher pode dizer, meu irmão, a primeira reação que muitas das vezes nós temos é olhar e falar, Deus, eu não tenho nada, né? Eu me lembro que quando nós éramos novas, eu e a minha irmã, quando tinha uma festa, um aniversário, algum casamento para nós irmos, então nós olhávamos para o nosso guarda-roupa, ela vai se lembrar, e o guarda-roupa, meu irmão, estava cheio de roupas. Mas a gente falava assim, mãe, pai, nós não temos roupa para ir para essa festa. Na verdade, não é que nós não tínhamos roupa, nós sempre tivemos roupa. Nós não tínhamos a roupa que queríamos, nós não tínhamos uma roupa nova. E quantas vezes, meu irmão, você e eu estamos dizendo para o Senhor, Senhor, nós não temos nada, quando o Senhor ainda nos tem dado tudo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, meu irmão, que o Senhor ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. Meu irmão, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você é chamado de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão. Então você não é pouca coisa. Você não é uma pessoa desamparada, você não é, eu não sou nada.
nada, não sou ninguém. Em nome de Jesus, tira isso da tua mente. Você é alguém no Senhor. Você tem dons, você tem talentos, você tem recursos. Olhe para dentro de si. Olhe para o que você tem dentro da sua vida, dentro da sua casa. Quantas das vezes eu aqui na minha casa, eu penso assim, caramba, não tem pão, né? E essa é uma experiência muito legal, que eu sempre vivi lá na casa dos meus pais, da minha mãe, né? Eu e a minha irmã. E aí, muitas das vezes a minha mãe falava assim, poxa, a gente não tem dinheiro, o que a gente vai fazer? E a minha mãe sempre tirava alguma coisa, ela pegava uma farinha, fazia uma rosquinha, ela pegava e fazia um bolo, ela pegava alguma coisa e fazia uma pastinha, algum restinho de alguma coisa e fazia fazia um lanche gostoso para nós comermos. Eu tenho vivido isso diariamente na minha casa. Muitas das vezes meu esposo fala, você precisa comprar alguma coisa? Eu falo, não precisa comprar nada, porque aquilo que nós temos é o suficiente. Nós só precisamos trabalhar, nós só precisamos enxergar aquilo que eu tenho, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Você não precisa, meu irmão, se tornar uma pessoa consumista, uma pessoa que só consome e que não enxerga aquilo que você tem. Então, tire essa lição. Aquela mulher, ela disse para o profeta, eu tenho um pouco de azeite. Pouco de azeite. Ela não tinha muito azeite. Ela tinha um pouco de azeite. Meu irmão. E aí, olha, pega essa chave aí. Azeite. O que significa o azeite? O azeite significa a unção. Lá no livro, tá? Vamos lá. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e na tua cabeça nunca falte, né, a unção, o azeite, nunca falte o azeite na tua cabeça, meu irmão. Aquela mulher, ela tinha o essencial, aquilo que realmente ela precisava, que era a unção, que era o azeite, e é isso que não pode faltar na nossa vida. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz que quando Samuel ungiu Davi, ele derramou o quê? O azeite na cabeça de Davi. E a partir do momento em que aquele azeite, Davi ele foi ungido rei, ainda que novo, ainda que sem perspectiva nenhuma de quando ele iria reinar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele daquele dia em diante, ele encheu a Davi, ele se apoderou de Davi. O Davi ficou cheio do Espírito Santo. Anota aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13. Então, meu irmão, o azeite, ele significa o que? A unção do Senhor. E o que está faltando na tua vida? O que hoje, tá? Será que hoje você tem aquilo que você mais precisa? Aquilo que você mais necessita? Será que hoje você tem um azeite na tua vida? Né? A parábola das virgens diz o quê? Das 10 virgens, que ela faltou o quê? Azeite. Elas tinham a lamparina, elas tinham um pouco de azeite, mas elas não tinham o suficiente. Meu irmão, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias. Jesus está voltando. Não se engane. Jesus está a caminho. Jesus está às portas. A qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Jesus está voltando. E você, meu irmão, será que você tem aquilo que é mais importante? O azeite, a presença, o poder do Espírito Santo? Ou será que você é um crente morno, um cristão, um religioso, meu irmão? Alguém que não tem comunhão com Deus, alguém que não tem vida com Deus, alguém que só quer as bênçãos do Senhor e não quer praticar a palavra. Alguém que é conhecido, que conhece a Deus de ouvir falar. Meu irmão, Jesus está voltando. Que não falte o azeite sobre a minha e sobre a tua cabeça. Amém? Glória a Deus. E aí, gente, para terminar, eu só quero abrir um parêntese aqui, tá? Sobre essa questão de você enxergar, né, o que você tem, de enxergar. Eu anotei o seguinte, um milagre, ele depende mais de nós do que de Deus. O milagre depende mais de nós do que de Deus. O seu milagre, ele depende mais de você do que de Deus. Por que eu digo isso? Quando Jesus ele chega na multiplicação de pães, né? Ele falou para os discípulos, olha, dai-lhes vós mesmos de comer. E os
discípulos disseram: Jesus, nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus apresentou aqueles 5 pães e 2 peixes, e aí aqueles 5 pães e 2 peixes se transformaram numa grande alimentação para aquelas pessoas. Então o milagre, meu irmão, ele depende mais de nós do que de Deus. O milagre, ele depende mais de nós. O Senhor, ele já disponibilizou o quê? O poder. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus fala: toda autoridade me foi dada, por isso vão e façam discípulos. No capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 18, também fala: olha, em meu nome vocês expulsarão demônios. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, isso não lhes fará mal. Ou seja, meu irmão, o poder, a glória de Deus, ela já foi derramada sobre a minha e sobre a tua cabeça. E o milagre, ele depende de você. Se você quiser viver o milagre do Senhor, você vai viver. Mas se você quiser continuar vivendo, reclamando, murmurando, choramingando pelos cantos, dizendo: ó vida, ó céus, Senhor, eu não tenho oportunidade, as portas não se abrem para mim. Em nome de Jesus, meu irmão, tira esse pensamento da tua cabeça. E para terminar, a última coisa que aquela mulher, a terceira atitude foi o quê? Então, Eliseu disse: vai, peça aos seus vizinhos, que lhe emprestem muitas vasilhas, e vazias. Depois você vai, entra na sua casa com seus filhos, fecha a porta e comece a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite, pague suas dívidas e ainda vai sobrar um dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Meu irmão, glória a Deus, não é? O que ela fez? Ela obedeceu. Eliseu deu a chave. Para ela. Ela buscou o profeta, ela buscou a Deus, ela foi lá, ela disse: Eliseu, eu preciso. Ela reconheceu aquilo que ela tinha. Olha, eu tenho um pouco de azeite na minha casa, se isso for ajudar, será que eu posso fazer alguma coisa? Mas, meu irmão, o que realmente fez com que aquela mulher tivesse assim uma guinada na vida dela foi ela chegar em casa e ela pôr em prática tudo aquilo que Eliseu disse. E aí, 3 coisas que eu aprendo também com essa atitude da obediência dela foi o seguinte. Primeiro, ela teve que vencer a barreira do relacionamento. Ela teve que bater nas portas das suas vizinhas. Ela teve que pedir, E aí, para isso, meu irmão, ela se humilhou. Os seus filhos tiveram que ir lá, bater de porta em porta, ó. Ei, Dona Maria, Dona Joana, minha mãe precisa de vasilha. Você tem uma vasilha para emprestar para minha mãe? Daqui a pouco ela te devolve. E aí aquelas mulheres, elas possivelmente perguntaram: mas para que a sua mãe precisa disso? Por que a sua mãe precisa de tantas vasilhas? O que está acontecendo? Talvez elas tenham questionado, perguntado. E, meu irmão, o fato dela ter batido na porta das suas vizinhas, pedido as vasilhas para as suas vizinhas, isso demonstra o quê? Que ela tinha um bom relacionamento. Que ela tinha que talvez até se reconciliar com uma vizinha que ela não se dava tão bem. Porque se ela fosse uma pessoa carrancuda, mal-humorada, uma pessoa que arranjasse briga com todo mundo, uma pessoa que falasse mal de todo mundo, fofoqueira, uma pessoa de contenda, não fosse uma pessoa pacificadora, você acha que alguma vizinha iria emprestar alguma vasilha para ela? Você emprestaria? Talvez você sim. Mas, meu irmão, então aquela mulher, ela tinha o quê? Bons relacionamentos. Construa bons relacionamentos na sua vida. Construa relacionamentos com pessoas que talvez um dia você precise delas e elas também vão precisar de você, Não seja uma pessoa que viva sozinha, isolada dentro da sua casa, dentro do seu casulo, onde ninguém tem acesso a você, ninguém pode contar com você e você não pode contar com ninguém, porque um dia você pode precisar dessas pessoas. Nós fomos criados para viver em comunidade, em sociedade. A segunda situação é que ela se humilhou. Ela teve que se humilhar. Talvez ela tenha até tido abrir a sua vida, dizer: olha, não, é porque minha mãe está passando por uma situação financeira difícil, ela precisa trabalhar agora e ela precisa de sua ajuda. Ela se humilhou,
Meu irmão, a Bíblia diz que os humilhados diante do Senhor serão exaltados. Mas aqueles que são orgulhosos, que são soberbos, meu irmão, esse o Senhor ele vai abater. Então não queira transparecer para as pessoas uma situação a qual você não vive, que não é uma realidade. Se humilhe e diga, olha, Senhor, realmente eu preciso de ajuda. Irmão, minha irmã, meu irmão, minha família, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude. Se humilhe. E a outra situação era o seguinte, que ela teve que contar com a disposição, a disponibilidade, né, das outras pessoas. E uma vez eu fiquei assim um pouco, uma situação, né, de uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa ela queria um favor de outra pessoa. Mas a outra pessoa impôs uma certa condição para aquele favor. Ela disse, olha, eu só posso fazer esse favor em determinado horário, né? Enfim, conforme ela podia realmente fazer. E aí a pessoa que estava solicitando o favor, né, a minha conhecida, ela ficou chateada. Porque o outro só podia fazer o favor em determinada época. Gente, se você está pedindo um favor de alguém, se você precisa contar com o apoio, com a ajuda de alguém, meu irmão, você não tem que ficar de mimimi. Ah, não, porque é horrível depender dos outros, é horrível precisa de ajuda. Meu irmão, você precisa ser humilde. Você precisa o quê? Orar. Se você hoje depende de alguém, se você hoje precisa da ajuda de alguém, você precisa orar. Senhor, toca no coração daquela pessoa, para que ela seja favorável. O que Neemias fez? Você lembra da história de Neemias? Que quando Neemias ele chegou para o rei perguntou a Neemias, por que seu coração está triste? Por que você está triste? Neemias falou, meu Senhor, como não estaria o meu coração triste, Senhor, vendo a casa dos meus pais, os muros, a cidade onde eu nasci, Senhor, com os muros derribados, a cidade destruída. E aí o que Neemias fez? E o rei chegou e falou, olha, Neemias, o que você quer? O que você precisa? Neemias orou, Senhor. Neemias foi ali diante do rei e disse, rei, me dê cartas, me dê madeira. Mas ele precisou orar ao Senhor e pedir que o Senhor estivesse com ele. E a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. Então, ainda que você precise contar com o favor de alguém, ore por essa pessoa para que a boa mão do Senhor esteja sobre você e para que essa pessoa seja favorável a você. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, é essa palavra que o Senhor ele compartilhou. E eu quero orar nessa manhã pela tua vida. Se essa palavra ela fez sentido para você, se essa palavra ela fez algum sentido, ela tocou o teu coração, compartilha essa palavra. Não deixe de compartilhar essa palavra. E saiba, meu irmão, que o teu milagre, aquilo que você precisa hoje, o Senhor ele tem hoje para fazer. E ele vai fazer hoje. Só depende de você. Só precisa esse milagre que você precisa, meu irmão. Só depende de você. Amém? Então vamos orar? Glória a Deus. Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai, nessa manhã, Senhor, nessa manhã de milagre, Pai. Nessa manhã em que nós podemos, Senhor, entender, Pai, o teu agir, a tua palavra. Eu quero nessa manhã abençoar o meu irmão e a minha irmã. Eu quero declarar, Pai, que o milagre, Senhor, que cada um precisa, Pai, que cada um anseia, Senhor, esse milagre, ele há de acontecer, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, Pai, aquilo que temos, Senhor, aquilo que temos dentro de nós, aquilo que temos na nossa casa, Senhor, a tua provisão, Senhor, ó Deus, o teu cuidado, Senhor. Ajuda-nos a enxergar, Pai, a forma como o Senhor quer operar no milagre em nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e que possamos também, Senhor, colocar em prática, Senhor. Não somente, Senhor, teorizar, Pai, mas que possamos praticar, ser obedientes à Tua voz, Senhor, e ser agentes de milagres, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a casa dele, Senhor. Ó Pai, que nesse dia ele receba, Pai, a unção, o azeite, Senhor, derramado sobre a sua cabeça, Pai. Que nunca falte o óleo, Senhor, que nunca falte unção, Senhor, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.